Então eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 3 a 19. E assim nós encerramos as exposições neste livro. Abacuque, capítulo 3, versículos de 3 a 19, diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, diante da tua santa e poderosa palavra, Senhor, nós nos quedamos humildemente, Senhor, e te pedimos a tua intervenção santa, a tua intervenção miraculosa, Senhor, que desvenda os nossos olhos para entendermos aquilo que tu revelaste nesse texto, ó Pai. Te pedimos a ação do teu Espírito Santo em nossos corações, e que apesar, Senhor, de mim, nós possamos ser edificados nesta noite por essa palavra, Pai bendito. Fala ao teu povo, nos ensina, nos corrige, nos encoraja, Senhor. Nos traz esperança, ó Pai. Assim nós te oramos, no nome precioso e doce do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se você tiver a mínima curiosidade de assistir aos noticiários, ou pelo menos procurar na internet as notícias dos nossos dias, certamente você em algum momento ficou angustiado. Você se fez algumas perguntas, como por exemplo, por que o mal prevalece sobre o justo muitas vezes?
Por que que os corruptos prosperam enquanto os justos sofrem? Você pode ter se perguntado também por que que existe uma escalada grande da violência. Por que que a fé muitas vezes tem sucumbido? Por que que a justiça ela é torcida e não é de fato implementada nos nossos dias, no nosso país, pelos nossos governantes? Você pode também ter se perguntado por que que Deus está vendo tudo isso e não resolve o problema. Por que que Deus não intervém de maneira milagrosa, espetacular e resolve essas injustiças? Essas perguntas elas foram feitas por um homem corajoso, que com intrepidez e com altivez diante do Senhor, questionou o Senhor sobre essas coisas. Esse homem é Abacuque, o profeta Abacuque, autor desse livro, do texto que nós acabamos de ler. Abacuque, ele, assim como muitos de nós, estava incomodado, inconformado com aquilo que acontecia nos seus dias. Tudo isso eram coisas que aconteciam nos dias de Abacuque: a violência escalada, a injustiça, o ímpio prosperando sobre o justo. E Abacuque, ele apresenta essas queixas diante do Senhor. Ele escreve o seu livro por volta de 7 séculos antes de Cristo, no momento ou num tempo de reis maus em Judá. O reino do norte, Israel, já havia sido invadido e tomado pelos assírios e já não mais existia como antes. E agora o reino do sul, que era formado pelas tribos de Judá e Benjamim, de parte da tribo de Benjamim, era governado por reis maus, e Deus já havia falado ao povo, dizendo que se o povo não fosse fiel e obediente à sua palavra, Deus pesaria sua mão sobre eles. Pelo contrário, também era verdadeiro: se o povo buscasse o Senhor, ele o acharia e seria abençoado. Mas nesse momento o povo andava longe dos caminhos do Senhor. E o resultado dessa busca de Abacuque pelas respostas divinas é o registro desse livro, o único livro entre os livros proféticos onde nós temos um profeta dialogando tão somente com Deus e não trazendo diretamente a mensagem de Deus para o povo, como nós vemos nos outros livros, os profetas dizendo: assim diz o Senhor, e trazendo a mensagem de Deus. Aqui nós temos um diálogo entre um profeta angustiado com a perversidade, a imoralidade e a impiedade dos seus dias, com o seu Senhor, questionando a Deus o porquê de tudo aquilo. No capítulo 1, e nós vamos precisar fazer uma retrospectiva rápida aqui, para entrarmos no nosso texto. No capítulo 1, ele inicia o livro desesperado. É chamada a primeira crise do profeta Abacuque. Veja que nos primeiros versículos ele vai dizer: gritar-te-ei violência e não salvarás. A ideia é que Abacuque já vinha buscando a Deus por muitas vezes, insistentemente, e ele não tinha resposta de Deus e não via mudança no meio do povo. Então ele diz: Senhor, chegará ao ponto de eu gritar violência e tu não vais salvar o teu povo? O profeta acusa em vivas cores o que acontecia em Jerusalém. E ele vai dizer palavras como iniquidade, opressão, destruição, violência, contendas e litígios. São palavras usadas por ele quando ele acusa o povo pedindo o socorro do Senhor. Ele diz ainda que a lei naquele tempo ela se afrouxava, ou seja, ela não era aplicada. A justiça nunca se manifesta, palavras do profeta. Que o perverso cerca o justo e que a justiça é torcida. Essa era a realidade que vivia Abacuque. E Abacuque buscava, assim como nós, muitas vezes em nossas orações, por uma resposta divina, por uma intervenção divina. Não porque ele não acreditava no Senhor, mas porque ele cria que o Senhor é poderoso para mudar as situações. Porque ele cria no Deus Todo-Poderoso, é que ele o buscava, pedindo a sua intervenção, porque às vistas do profeta não haveria outra forma de resolver o problema do povo. Então no versículo 5, Deus responde ao profeta.
após essas queixas, essa angústia toda, Deus ele responde ao profeta. A partir do versículo 5, ele vai dizer: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Eu já disse aqui em outra ocasião que se eu fosse Abacuque ouvindo isso aqui, eu já ia ficar saltando de alegria com essa introdução de Deus, né? Eu disse: agora está resolvido, vai vir coisa maravilhosa pela frente. Mas não é isso que Deus diz ao profeta. A partir dali, Deus revela o seu plano inicialmente ao profeta. E o plano era de que Deus iria levantar uma nação perversa, ímpia, idólatra, violenta. Uma nação poderosa. Iria levantar essa nação contra o seu povo. Que Israel, ou Judá, melhor dizendo, seria invadido pelos caldeus. Um povo que naquele tempo crescia, eram os babilônicos. Na geopolítica mundial era o povo que crescia como uma grande potência. E era conhecido pela sua perversidade, por não obedecer às leis de guerra, por humilhar os reis, por matar violentamente aqueles que eram conquistados. Não era um grande avivamento esperado por Abacuque, mas viria destruição sobre o povo. Não era restauração, era uma invasão. Não seria o derramar de piedade imediato, mas de disciplina violenta. Não seria paz, como pediu o profeta, mas Deus entregaria a guerra àquele povo. Os caldeus, como já disse, eram terríveis, meus irmãos. E isso levou o profeta Abacuque à sua segunda crise. A primeira crise do profeta é que ele não entendia a inação de Deus. O fato de Deus não agir e não responder. Agora o profeta entra na sua segunda crise. Ele não entende agora o agir de Deus. Obviamente Abacuque conhecia Deus. Ele sabia que Deus era um Deus gracioso, bom, misericordioso, assaz benigno. Então, diante disso, o profeta entra numa crise para poder entender como encaixar o Deus bondoso, gracioso, maravilhoso com isso tudo que iria acontecer. Então ele segue no versículo 12, questionando mais uma vez a Deus. Ele vai dizer: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Mas ele segue, inclusive, dizendo que Deus era tão puro de olhos que não podia ver a maldade. Como que o Senhor poderia permitir que um povo ímpio fosse usado contra um povo justo? Abacuque queria entender. E perceba que aqui, quando Abacuque fala no versículo 12, ele chama a Deus pela palavra Yahvé, ou Yahweh, ou Javé. O nome de Deus, o nome que remetia ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus imutável. É como se ele dissesse: não és tu desde a eternidade, ó Deus da aliança inquebrável, ó Deus imutável, que não muda os teus planos. Como tu vai destruir o povo que tu mesmo escolheste, dissesse seria um povo numeroso e grande? Ele chama Deus pelo seu nome aliancista. Abacuque então agora busca entender não mais o silêncio de Deus, mas a ação de destruir o povo. E ao final dessa perícope ele vai acusar e dizer: Senhor, esse povo é um povo idólatra, tu vai permitir que eles continuem fazendo isso? No capítulo 2 então se inicia com o profeta, após as suas queixas, se colocando na sua torre de vigia. Ele vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ele fica numa posição de alerta, ele fica numa posição de atenção total, como um sentinela que toma conta do seu posto. Nós sabemos, o sentinela que está ali, ele tem que ficar 100% focado. Ele não pode nem sentar para descansar. Para quem não sabe,
O militar, quando está no posto, um sentinela, se ele senta, não é transgressão disciplinar. Se ele senta, é crime militar. De tão grave que é a falta de atenção naquele momento. Então, ele diz, olha, como sentinela que fica 100% focado e atento, eu ficarei na minha torre de vigia, esperando, ansioso, para saber como que Deus vai me explicar e vai casar a bondade, a soberania, a graça, a benignidade dele com esse plano de invasão dos caldeus. A resposta do Senhor vem de maneira avassaladora, meus queridos, ainda no capítulo 2, e toma o profeta de espanto, porque duas verdades a gente pode concluir daqui dessa revelação de Deus no capítulo 2. Primeiro, ele destruiria os caldeus. Os caldeus não iriam passar muito tempo ainda existindo. Eles não iriam prosperar no seu intento violento de dominar as nações. Haveria um fim para eles. E Deus profere contra eles 5 ais, ou 5 condenações contra eles. Ele vai dizer que eles eram saqueadores e ai deles por isso. Ele vai dizer que eles não tinham Deus no coração e ai deles por isso. Que eram violentos e promotores de violência, e ai deles por isso. Que eram depravadores e depravados, e ai deles por isso. E eram idólatras, e ai deles por isso. Mas não somente Deus revela a Abacuque a destruição daquele povo. Deus também revela a Abacuque que o povo da aliança, o povo escolhido, mesmo tendo pecado e virado as costas para o Senhor, o remanescente desse povo seria preservado. E ele diz isso quando ele, no versículo 4, escreve o seguinte: eis o soberbo, sua alma não está reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse versículo, meus irmãos, ele tem um sentido transcendente àquele momento. Ele está dizendo que o justo viverá pela sua fé. Ele será mantido, ele não será destruído pela fé que ele tem, porque existia dentro do povo aqueles que eram os remanescentes fiéis. Todo o povo não foi corrompido. Existiam aqueles que criam no Senhor, e Deus diz, por conta deles e pela fé deles será preservado o remanescente, e o meu povo não será destruído. Esse versículo ele tem tido grande impacto na fé cristã e na cristandade de maneira geral. Ele teve impacto forte na teologia paulina. Paulo inclusive o usa algumas vezes. Esse versículo mudou a vida de Martinho Lutero e por isso o estopim da reforma protestante, e tem promovido bênção ao longo dos anos para toda a igreja, na certeza de que nossa confiança deve estar no Senhor. Pela fé somos preservados, pela fé somos mantidos, pela fé nós devemos viver. Mas Deus não somente revelou isso a Abacuque, é um ponto importante aqui. No versículo 2, ele vai dizer, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus sabia do impacto de tudo isso, e Deus queria que esse momento fosse preservado, para que outros pudessem ser abençoados por esse texto, inclusive nós, hoje, aqui na Igreja Presbiteriana do Calhau. Deus preservou esse texto para nos abençoar. Assim, meus irmãos, nós vamos ver qual foi a reação do profeta daqui para frente, depois de Deus ter, de forma final, explicado a Abacuque os seus planos. Sim, Jerusalém seria invadida, destruída por um povo violento, amargo, ímpio e idólatra. Mas Deus puniria aquele povo em determinado momento e não permitiria a destruição completa do seu povo. Versículo 20 do capítulo 2 termina dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, está respondido, espere e tudo isso acontecerá. Então
Então, entrando agora no capítulo 3, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é uma mudança drástica do profeta. Antes um questionador, antes alguém com dúvidas, agora alguém que louva ao Senhor e escreve um hino de louvor ao Senhor, uma oração cantada. Aquele que antes buscava explicação agora passa a louvar. Aquele que tinha dúvidas agora tem um coração cheio de certezas. Mesmo diante do mesmo problema, ou seja, a iminente invasão dos babilônicos, Abacuque passa de um estado de crise para exultação e glorificação e declaração de confiança no Senhor. Nós temos ao longo do capítulo 3 pelo menos 3 momentos. O primeiro momento nós já vimos na última exposição de Abacuque, está aí no versículo 1 e 2, e podem ser chamados dos pedidos de Abacuque. Então, diante de tudo isso, diante de Abacuque ter visto tudo que tinha acontecido, ele pede 3 coisas ao Senhor. Abacuque, ele vai pedir algumas coisas ao Senhor, e nós vamos ver quais são esses pedidos. Mas nós também temos do versículo 3 ao 15, Abacuque fazendo uma recapitulação da história, ou dos grandes feitos do Senhor. E do versículo 16 ao 19, nós vamos ver a alegria e confiança em meio ao caos. No versículo 1, nós já vemos que trata-se de uma oração em forma de canto. Ele vai dizer a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, como foi dito, Abacuque ele escreve um hino ou um salmo, uma oração cantada ao Senhor. Nós concordamos aqui com o reverendo Augusto Nicodemos, também com o escritor Palmer Robertson, quando concluem que aqui não é tão somente a lembrança de um profeta acerca daquilo que Deus fez no passado, mas é mais uma teofania do Antigo Testamento. Teofanias são aparições ou revelações da glória, do poder, dos feitos do Senhor. Perceba que ao longo da leitura e da vinculação com os momentos, a gente vai ter aqui em Abacuque uma revelação muito mais esplendorosa daquilo que aconteceu nos momentos que nós vamos citar. Daqui em diante o profeta então passa a olhar para os grandes feitos do Senhor no passado, para trazer esperança e certeza de que Deus cumprirá todas as suas promessas, inclusive de que o justo viverá pela fé. Essa mensagem, meus irmãos, de alegria em meio à dor, é uma mensagem de esperança em meio ao caos. Essa mensagem de Abacuque, ela é preservação em meio à destruição, é uma declaração de vitória em meio à guerra. Deus jamais frustra os seus planos e as suas promessas. E mais ainda, Ele jamais, em qualquer que seja a situação, Ele despreza ou Ele abandona os seus eleitos. É isso que Abacuque vai concluir aqui nesse texto. No versículo 1 e 2, como eu falei, Abacuque faz 3 pedidos. Abacuque, ele, diante de tudo aquilo que ele havia visto, ouvido, ele vai pedir 3 coisas ao Senhor. A primeira coisa, que Deus avive a obra no decorrer dos anos. Ou seja, ele pede que o Senhor, ele realize aquilo que ele prometeu. É como se ele dissesse: Senhor, diante de tudo isso, de fato, eu peço que o Senhor realize esse resgate do povo, que o Senhor de fato preserve o remanescente fiel e faça desse remanescente fiel o povo crescer novamente. O segundo pedido que ele faz é: Senhor, não somente realiza a tua obra, mas faz ela conhecida para as outras nações, para que Deus fosse louvado. E o terceiro pedido que ele faz é que, na tua ira, lembre-te da misericórdia, que enquanto o povo tivesse sob disciplina, mesmo diante da ira do Senhor, Deus lembrasse da misericórdia dele. Segundo momento aqui do capítulo 3, recapitulação da história. Em seguida, Abacuque ele vai descrever de maneira espetacular alguns momentos da história. E perceba como é interessante, meus irmãos,
porque numa primeira lida que nós damos nesse texto, é difícil entender, porque é um texto metafórico, é um texto que é difícil de, numa primeira passada, nós encontrarmos, identificarmos qual o tempo ou o evento ao qual Abacuque está se referindo aqui. E nós vamos fazer isso agora com a graça de Deus. Primeira referência que ele faz ao passado, e ele o faz no sentido de resgatar os grandes feitos do Senhor. A primeira referência que ele vai fazer está aí no versículo 3 e 4, é a referência à entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Versículo 3 e 4 vai dizer: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Temã e Parã eram montes próximos ao Monte Sinai, ficavam na região, que obviamente eram conhecidos das histórias do povo acerca daquele momento da saída do Egito e da entrega das leis feitas através de Moisés. Veja o texto correlato, digamos assim, de Êxodo 19, 16 a 19. Êxodo 19 vai citar exatamente esse momento, nós vamos entender a ligação. Vai dizer assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Versículo 3 e 4 tem muita ligação com esse texto. Primeiro que ele fala do local que tudo isso aconteceu, os montes Temã e Parã. E ele vai dizer que a glória cobre os céus, talvez como uma nuvem espessa, como foi visto, e a terra se enche do seu louvor. Ele vai dizer que o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, fazendo sentido e menção ao que é descrito aqui em Êxodo. Ou seja, Abacuque estava fazendo menção àquilo que aconteceu naquele momento. Ele vai dizer: o seu esplendor é como a luz e os raios que brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. O objetivo de Abacuque, meus irmãos, diante de tudo isso, sabendo de tudo que ia acontecer, e agora sabendo que Deus destruiria os caldeus e preservaria seu povo, ciente de que o povo mesmo assim passaria por terríveis momentos, ele agora quer trazer à memória aquilo que traz esperança ao coração. Abacuque faz um resgate daquilo que Deus fez no passado, para dizer ao povo: esse Deus que fez, fará novamente. Esse Deus que nos preservou, nos preservará novamente. Esse Deus que nos amou, continua nos amando, e nós estamos sobre a sua bondade, sobre o seu cuidado. O objetivo aqui era de lembrar a todos o pacto de Deus. Ali foi feito um pacto com o povo, que Deus seria o Deus daquele povo, e eles seriam um povo de Deus. E Deus não quebra os seus pactos. Assim, meus irmãos, lembrando desse momento, Abacuque trazia à memória o poder libertador de Deus, quando Deus tira o povo do Egito, e sua aliança eterna com o povo. Não seriam destruídos, porque eles têm uma aliança, e Deus não quebra a sua aliança. Deus prometeu àquele povo, por diversas vezes, de que eles o preservaria, e que eles seriam uma grande nação. O segundo momento que Abacuque traz aqui, está nos versículos 6 e 7, e mostra os juízos de Deus contra o Egito. Vejamos então o versículo 5, 6 e 7. Ele vai dizer assim: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos.
Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Perceba que logo no versículo 5 ele faz menção à peste e à pestilência, aquilo que aconteceu com as 10 pragas no Egito, quando Deus pesou a mão, e não somente pesou a mão, e não somente livrou o povo de Israel, mas ele humilhou os deuses do Egito. Para cada praga que Deus lançou sobre o Egito, existe uma relação direta com algum deus do Egito. Deus humilhou os deuses do Egito com o seu poder. E ele vai dizer que esse Deus, que adiante dele vai a peste e a pestilência, faz tremer a terra, sacode as nações. No sentido de que Deus fez tremer uma grande nação como o Egito. E não só fez tremer o Egito, porque aquilo que aconteceu ali correu a notícia para outros povos. Tanto que quando o povo sai para o deserto, o comentário já existia de tudo aquilo que aconteceu, de como Deus livrou o povo do Egito. Então, Abacuque aqui tinha o objetivo de lembrar mais uma vez que Deus pesa a mão sobre os ímpios. Que assim como Deus fez com o Egito, Deus faria também com os caldeus, com os babilônicos. Que o Deus, primeiramente, da aliança preservaria o povo, e agora que o Deus justo não permitiria que um povo ímpio, que tomaria Israel, pudesse prevalecer por muito tempo. Assim como fez com o Egito, faria também com os caldeus. Terceiro momento que Abacuque traz aqui está nos versículos de 8, 9, 10 e 15. E trata-se sobre a abertura do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Trata-se da intervenção milagrosa, de um momento extraordinário, onde Deus salva o seu povo. Versículo 8: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. 15. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Deus aqui é demonstrado por Abacuque, meus irmãos, como um poderoso guerreiro, que vai montado nos seus cavalos de vitória, com um arco e muitas flechas, para poder lutar as guerras de Israel. Ele é o grande herói do povo, o grande guerreiro do povo. A referência aos rios, ribeiros e mar, que Deus estava, que ele diz que, ele pergunta, é contra eles que tu estás irado? Mas na verdade era uma pergunta retórica para dizer, não é contra eles, tu fez o que tu fez, tu abriu o Mar Vermelho, tu abriu o Jordão, não porque tu estavas irado contra eles, mas porque tu salvava o teu povo e estavas irado contra os ímpios. Veja como o versículo 10 é interessante, ele vai dizer: os montes te veem, se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Imagine o momento em que Moisés vai lá com seu bordão e toca o mar, e como se ouvindo a voz de Deus, o mar ele levanta duas paredes, como duas mãos, para o povo poder passar a pés enxutos. Essa é uma referência àquele momento poderoso, extraordinário, onde Deus, com o poder, liberta o seu povo e demonstra ao povo o seu poder e tudo aquilo que ele poderia fazer, porque até o mar, os ventos lhe obedecem. Ele é o Deus que pode usar a própria natureza em favor do seu povo. Esse era o objetivo aqui de Abacuque, com a lembrança desse momento, que o Deus criador, mantenedor e dono de todas as coisas, ele não detém a sua mão quando ele quer livrar o seu povo e fazer justiça.
próximo momento está aí no versículo 11, quando ele faz uma referência àquele dia espetacular, onde Josué ora e pede a Deus. Na verdade, Josué pede a Deus que o sol pare para que ele possa vencer uma batalha. Versículo 11: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Perceba que mais uma vez Abacuque vê o próprio Deus lutando. Ele vê o próprio Deus com as armas em punho. É como se Abacuque pudesse estar olhando para aquilo que aconteceu e com olhos vinculados à teofania, Deus revela a ele o próprio Deus, lutando com suas flechas cintilantes e com o relâmpago na sua lança para salvar o seu povo. Naquele dia, Deus atendeu a voz de um homem. Deus parou o sol e a lua para que Israel pudesse vencer a batalha. Está registrado em Josué 10, de 12 a 15, diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Abacuque aqui mostra, meus irmãos, a soberania de Deus, o seu poder, mas não somente isso, ele mostra a atuação de Deus como salvador do povo, aquele que lutava as guerras de Israel, mas que, se preciso fosse, parava o sol e a lua para dar vitória ao seu povo. O que poderia mais se esperar de um Deus que age de maneira maravilhosa como essa? Como não confiar no Deus que tudo governa e que usa o seu poder para trazer vitória aos seus, ao seu povo, ao povo eleito? O próximo episódio trata-se da conquista de Canaã. Versículos 12 a 15. Diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Deus aqui, meus irmãos, ele é descrito por Abacuque como o comandante das tropas de Israel, que eram conduzidas por Josué. Ele é aquele que marcha à frente do povo para conduzir o seu exército, ou o seu povo, à vitória. Deus aqui também é citado como um grande guerreiro celestial, que intervém para a salvação do povo que estava sob ataque e teve que lutar com 7 dos povos cananeus. Ele vai falar sobre o ungido. E aqui ele diz que Deus preserva o seu ungido. E aqui ele faz uma referência ao próprio povo. Deus preserva o povo que é ungido. Também já fazendo uma referência, em última instância, ao Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui, o objetivo de Abacuque, de lembrar desse momento, é lembrar que Deus havia dado muitas vitórias improváveis ao povo. Que mesmo diante de situações onde o povo era menor, onde os outros eram gigantes, os exércitos eram maiores, muito mais poderosos e preparados, Deus, por diversas vezes, ao longo de décadas, deu vitória àquele que era menor, àquele que tinha menos capacidade, mas que era o seu povo.
o povo eleito, o povo a quem Deus amava. Não interessava se ele era menor, se ele tinha menos capacidade. Deus é quem lutava as suas guerras e dava vitória ao seu povo. Era essa certeza que Abacuque queria trazer aqui. Eles estavam na iminência de serem atacados pelo o maior exército daquele tempo. E não somente o maior, mas o mais violento, o mais impiedoso. Eles seriam dominados, Abacuque já sabia disso. Poderiam até lutar, mas seriam dominados. E lutaram e foram dominados. Mas Abacuque queria trazer à memória a todos aqueles que lessem isso aqui, que Deus fez no passado. Deus deu vitórias grandiosas a um povo menor, o povo de Israel. E Ele o faria mais uma vez no futuro, restaurando aquele povo. O objetivo último aqui de Abacuque, meus irmãos, era olhar para o passado a fim de ter confiança para o presente e esperança para o futuro, mesmo diante das piores das situações. Cabe destacar aqui que o povo, meus irmãos, ele ia sofrer tudo isso, não porque Deus gostava de ver o povo sofrer. O povo iria sofrer a punição pelos seus pecados. Muitas vezes nós nos perguntamos por que tudo isso está acontecendo, como falamos na introdução. Por que isso tudo está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Deus permite que o mal muitas vezes sobrevenha sobre nós, por disciplina do pecado do seu próprio povo. Deus, ele não habita em Deus a sombra da maldade, mas o mal também está sobre o domínio de Deus. E tudo que está sobre o domínio de Deus é usado conforme o seu propósito. Aquele povo estava colhendo os frutos da sua impiedade, da sua perversidade. Mas Deus iria usar tudo isso e reverter isso em preservação daquele povo. Então nós chegamos no texto final, na última perícope desse capítulo, versículo 16 a 19. Esse é o momento em que Abacuque, depois de fazer suas petições, de que Deus cumprisse com misericórdia o seu propósito, depois de relembrar o povo e trazer esperança, lembrando dos grandes feitos do Senhor e de que Ele é o grande general do exército de Israel, agora ele vai falar sobre a alegria e confiança em meio ao caos. Versículo 16: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Esse certamente é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, mais belos e que mais nos emocionam por todo o contexto. Nós temos aqui, meus irmãos, uma declaração de grande confiança do profeta, de que mesmo diante das piores circunstâncias, do terrível futuro de invasão, uma declaração de que ele mantinha a sua alegria e regozijo no Senhor, como consequência de ter lembrado dos seus grandes feitos. É como se ele dissesse agora, Senhor, lembrando de tudo isso, tendo tido o privilégio de ver essa teofania, de assistir o Senhor lutando as nossas batalhas e preservando o povo. Agora, Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação, qualquer que seja a situação. Por pior que seja o cenário, por pior que se apresente as possibilidades, eu confio no meu Deus, porque se Ele fez, Ele fará, se Ele me preservou, Ele me preservará, porque o justo viverá pela sua fé.
Aqui, meus irmãos, nós temos no versículo 16, a primeiro termo aqui, o profeta dizendo que ouviu tudo aquilo. E nós temos a reação dele a ter ouvido tudo aquilo. Ele vai dizer que o seu íntimo se comoveu, que tremeram os seus lábios, que a podridão entrou nos seus ossos e os joelhos vacilaram. Essa aqui é uma reação de todos aqueles que se encontram com o Senhor. Isaías capítulo 6, quando encontra com o Senhor, ele cai diante do Senhor. Daniel, no capítulo 10, quando também tem a revelação do Senhor, encontra-se com o Senhor, ele cai diante do Senhor, ele diz que ficou fraco e que seu rosto foi em terra. João também no Apocalipse, quando ouve a voz do Senhor, ele cai como morto. Diante da revelação do Senhor e das maravilhas que esse homem viu, ele cai, ele se prostra, porque ele não tinha mais força nos lábios, os seus ossos não lhe sustentavam mais, os seus joelhos vacilaram. E ele vai dizer: pois em silêncio deve esperar o dia da angústia, o dia que virá contra o povo que nos acomete. Veja que Abacuque aqui agora, ele se diz cumpridor daquilo que Deus havia dito. Lá em Abacuque 2:2, Deus disse a ele: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no seu tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, ele vai dizer: espere, porque certamente virá, não tardará. E no 2:20 ele vai dizer: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diante da revelação que ele recebeu, agora cabia a Abacuque esperar em silêncio o dia em que o Senhor faria justiça e que o Senhor puniria aquele povo. Mas ele, a partir do versículo 17, vai fazer uma firme declaração de alegre confiança no Senhor. Ele não só ficaria esperando o momento da punição dos caldeus, ele vai dizer o seguinte, e perceba as palavras: figueira, videira, oliveira, ovelhas e gado. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Aqui nós temos as três principais ou mais conhecidas árvores de frutos de Israel. Alguns comentaristas dizem que o profeta, ele vivia de comer esses vegetais, o figo, a uva, né, o fruto da videira. Então ele diz assim: mesmo que tudo que é vegetal, que vem do campo, mesmo que essas árvores que são o sustento do nosso povo, o sustento alimentar nosso, mesmo que elas não produzam mantimento, ainda que elas não produzam mantimento, ainda que não haja mais o que comer dos campos. E ele continua: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Ovelhas e gado eram a alimentação do povo de Israel. Eles eram pastores, eles criavam ovelhas e gado. E o que Abacuque está dizendo aqui é: mesmo que não haja mais o mantimento dos campos e a carne, a proteína que nós temos como a cultivo, pecuária, ela acabe, ou seja, tudo se acabe e não haja alimento. Mesmo que nós formos passar fome, Senhor, ainda assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo se acabe, mesmo que nem o alimento mais houvesse, e o alimento é a base da sobrevivência, está entre as nossas necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow. Ele é o básico. Dele nós podemos ter outras coisas, mas se o básico para a vida
fosse tirado do povo, tirado dele. Ele diz assim: mesmo assim, todavia, eu me alegro no Iavé, no Deus da aliança, exulto no Deus da minha salvação, porque ele cria na salvação do povo. Versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. No versículo 19 ele encerra com 3 afirmações aqui. Ele vai dizer: Deus é a minha fortaleza, aquele a quem eu recorro, em quem eu me refugio. E naquele tempo era muito claro a figura da fortaleza. Quando uma cidade era atacada, as pessoas corriam para dentro dos muros, para dentro das fortalezas. Era a forma de se defender contra o ataque dos invasores e dos inimigos. Ele diz: o Senhor é a minha fortaleza, para quem eu recorro, em quem eu me refugio. Ele não permite que o mal me alcance. Ele faz meus pés como os da coça. A coça era o veado fêmea, né? A fêmea do veado, que andava nas encostas dos montes com muita velocidade e segurança. Ele diz: o Senhor faz isso, o Senhor me faz andar com segurança. Com segurança. E por último, me faz andar altaneiramente, no sentido de que Deus daria vitória a ele, ou ao remanescente, ou todo aquele que vive pela fé. Ele termina dedicando ao mestre de canto para instrumentos de corda. Meus irmãos, 3 aplicações para a gente caminhar para o final aqui. A primeira delas, diante de tudo isso, é que nós devemos nos encorajar diante dos desafios, confiados na história do nosso povo, o povo de Israel. Essa história não é sobre um povo distante. Essa história não é sobre outro povo. Essa história é sobre o nosso povo, é sobre nós. Essa história é sobre o Israel de Deus. Foi daquele Israel entre os judeus que Deus promoveu o avanço da mensagem em Cristo Jesus e fez de todos nós o mesmo povo, judeus e gentios, formando o grande Israel de Deus. Quando nós olhamos para essas histórias, nós precisamos nos valer delas, sabendo que Deus livrou a nós mesmos, ao nosso povo. É necessário olharmos para a história, para lembrarmos quem é o nosso Deus. E sabemos, irmãos, que os dias são de muita correria, de muitas atividades, de muitas coisas. E muitos de nós têm esquecido de lembrar que nós somos desse Deus, de que esse é o nosso Salvador, esse Deus que fez tantas coisas para preservar a sua palavra e o seu povo para estarmos aqui hoje, e que fará todas as maravilhas necessárias para nos conduzir à glorificação final em Cristo Jesus. Precisamos lembrar da história do nosso povo, lembrar as maravilhas que Deus fez, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. Segundo, nós devemos nos encorajar confiados na eleição do Senhor. Deus elegeu um povo formado de muitos povos, raças, tribos e nações. Após o advento do pecado, meus irmãos, nós nos tornamos desprezíveis diante de Deus, inúteis para o propósito para o qual fomos criados, que era glorificar ao Senhor. Nós nos tornamos completamente depravados, incapazes de nos achegarmos a Deus. Porém, o Senhor nos amou desde os tempos eternos. Perceba, Ele não amou você depois da queda. Ele amou você desde os tempos eternos, como diz Charles Spurgeon, quando nada existia. Deus nos predestinou para uma salvação graciosa, ou seja, de graça. Ele conduziu a história e conduz a história para esse fim. Por isso mesmo, Ele mandou o seu Filho amado, o seu unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. Ele nos elegeu para a salvação, e por isso mesmo, o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário.
Nós somos, por isso, meus irmãos, independente das circunstâncias, independente se você já passou na prova que você queria passar, independente se você já tem aquilo que você imaginou ter, ou independente se você está perdendo alguma coisa, independente disso, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, pelos méritos e pela vitória dele na cruz do Calvário. Naquele dia preparado para os santos, nós estaremos à direita do Senhor e ouviremos dele que podemos adentrar ao descanso eterno, a morada que foi preparada para cada um daqueles que amam ao Senhor. Isso é ser um eleito do Senhor. Precisamos nos apropriar disso. Deus nos amou não porque merecíamos, mas porque Ele quis nos amar e nos elegeu para esse dia, para essa salvação. E Ele certamente nos conduzirá para este dia, porque a obra que Ele começou, certamente Ele terminará. Em terceiro, devemos nos encorajar confiados na vitória do Senhor Jesus Cristo. O justo viverá pela sua fé, e isso já apontava para o próprio Cristo. A Bíblia fala de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, ela conta a história da redenção, e o ápice dessa história, meus queridos, é quando o Deus, o Santo Deus, encarna como homem e vive entre nós, vive, consuma sua obra, morre na cruz do Calvário, é ressurreto e sobe aos céus e vive governando no dia de hoje. Nós não vivemos por vistas. Nós não confiamos, como diz o Salmo, em carros e cavalos. A nossa confiança não pode ser frustrada. Nós podemos confiar na seleção brasileira para ganhar o campeonato e ela não ganhar. Você pode confiar nas suas habilidades para fazer determinada coisa e não conseguir. Mas a nossa confiança no Senhor, ela não pode ser frustrada, porque Ele já é vencedor e nós somos vencedores com Ele. Concluindo, meus irmãos, eu quero trazer aqui, vou fazer a leitura desse texto e assim a gente conclui a mensagem. São palavras do pregador Charles Spurgeon, num livro intitulado de Eleição Incondicional. É uma série de sermões onde Spurgeon ele faz uma defesa ao calvinismo. E aqui nesse ponto ele vai falar sobre a confiança do crente, ou pelo menos a confiança que nós devemos ter como eleitos do Senhor. Diz assim Charles Spurgeon: outro sim, a eleição no cristão deve torná-lo muito destemido e muito ousado. Nenhum homem será tão ousado quanto aquele que crê que é eleito de Deus. Com que se preocupará um homem se ele é escolhido do seu Criador? Ele se preocupará com o triste chirear de alguns pequeninos pardais, quando sabe que ele é uma águia de uma raça real? Será que se preocupará quando o mendigo apontar, quando o sangue real do céu corre em suas veias? Será que temerá se o mundo inteiro for contra ele? Se contra a terra estiver completamente coberta de um exército armado contra ele, permanece em perfeita paz, pois ele está no lugar secreto do tabernáculo do Altíssimo, no grande pavilhão do Todo-Poderoso. Eu sou Deus, diz ele. Eu sou diferente dos outros homens. Eles são de uma raça, eu sou de outra. Eu não sou um dos aristocratas do céu, eu sou um dos aristocratas do céu. O meu nome não está no livro de Deus? Ele se importa com o mundo? Não. Como o leão que não se preocupa com o latido do cão, esse homem sorri para todos os seus inimigos, e quando eles chegam muito perto dele, ele move-se e despedaça-os. Ele se importa com estes? Ele caminha sobre eles como um colosso, enquanto homenzinhos caminham sob ele e não o compreendem. Sua fronte é de ferro, o seu coração é de seixo. Ele se importa com o homem? Não.
Se um assobio viesse de todas as partes do mundo, ele poderia sorrir, pois ele diria: aquele que fez de Deus o seu refúgio encontrará muito segura habitação. Que Deus possa nos dar essa intrepidez e convicção de sabermos que somos eleitos do Senhor, eleitos do dono de todas as coisas, que Ele nos ama com amor eterno e que Ele já nos deu a vitória, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Que Ele possa assim nos abençoar e colocar essa mensagem no nosso coração, para a honra e glória do Seu nome. Amém.